E aí, é Ricardo, da JR Portões. Eu estava aqui parando para pensar e eu quero que você aí que está assistindo foca bem no olhar dos meus olhos. Nesse momento aqui, eu estava refletindo a respeito do meu olhar, do foco que cada um de nós temos. Repara aqui, eu vou estar olhando agora com os meus dois olhos, focando o meu olho esquerdo. Agora focando o olho direito. O esquerdo e o direito. O que eu estou notando aqui? Eu estou notando que a parte cerebral é como se tivesse duas pessoas dentro de mim. Aí cada imaginação, na minha imaginação, estava vendo que, sabe aquela vozinha que você conversa com você mesmo? A gente para, pensa, que vozinha? Essa vozinha aí que falou com você agora. É como se nós parássemos, perguntássemos para nós mesmos, aguardássemos e você para e escuta a sua voz. Essa voz que veio aqui em mim agora falando, que voz? É muito interessante, porque tudo na vida a gente para, pensa, e esse pensar é o nosso subconsciente nos respondendo. Existe, ou seja, na verdade, dois vocês. Você aqui e você no subconsciente. Quando nós perguntamos para o subconsciente, a resposta vem. Ricardo, que bobeira que você está falando. A resposta vem. Você tem respostas para os seus problemas. Isso que eu estou querendo que você enxergue. Isso que eu estou querendo que você veja. Muitas vezes, quando você pede conselho para alguém, você pede um conselho e a pessoa começa a te falar: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer desse jeito. E algumas das vezes, ou se não, na maioria das vezes, você fala assim, ou pensa: isso eu já sabia, isso eu já sei. Isso, a pessoa não está me agregando nada, porque tudo que ela está falando aí eu já sei disso daí. Por que que não fez? Por que que não fez? Muitas vezes as respostas já estão dentro da gente. Existem várias coisas, alguns projetos que eu tenho, alguns pensamentos que eu tenho, que eu fico procurando ainda mais respostas na internet, mais respostas no celular, fico buscando. E nos conselhos que eu escuto no celular, vem na minha mente, mas isso eu já sabia. Mas o que o cara está falando aqui, eu já sei disso. Só que eu não pus em prática, só que eu não fiz. E essa vozinha, essa pergunta que a gente pergunta para a gente mesmo, nós mesmos temos as respostas para os nossos problemas. O problema é que nós temos dificuldade em pôr em prática, em praticar o que nós pensamos. Isso se chama, na prática, né, o nome procrastinação. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz. E depois fica reclamando porque o resultado não veio. Então, todo resultado na vida, toda a conquista na vida, ela vem a partir do momento que você tem uma ideia, você reflete sobre ela, refletindo com seu próprio cérebro, você pensando com você mesmo, vou fazer assim ou vou fazer daquele jeito? Vou fazer agora ou vou fazer mais tarde? Eu vou fazer sozinho ou eu vou fazer com o Ricardo? A pessoa fica pensando e acaba não tendo a resposta. E a resposta, na verdade, já estava dentro da gente. Só que a gente tem que pôr a cara a tapa e fazer. Se atrever a fazer. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. E aí? Hoje eu estava falando com o Ricardinho. Meu filho, fui fazer o atendimento no cliente, aqui em Santo André mesmo. E ele estava me falando sobre o problema do portão dele, sobre o que que ele precisava fazer, ele estava achando estranhos os barulhos, e eu mostrei para ele toda a modificação que tinha que ser feita, o valor que tinha que ser investido, e no finalzinho começa aquela questão, né? A pessoa, mas eu queria gastar menos, queria isso aqui, queria aquilo, e expliquei para ele a necessidade de fazer um serviço bem feito, a necessidade de fazer com um profissional que seja indicado, uma pessoa que seja indicado e a pessoa que indicou confie, e acabei fechando com ele.
Na saída, conversei com o Ricardinho sempre está prestando atenção em cada coisa que eu falo, porque cada detalhe que eu falo é para fazer um efeito na memória e no cérebro, né, do cliente. E falei para o Ricardinho, cada vez que a gente treina em ajudar a pessoa a enxergar o que você está enxergando sobre a manutenção, sobre o benefício, sobre o que você vai fazer, sobre como vale a pena esse investimento, e cada vez que a pessoa precisa de um serviço, tem um problema, ela tem que fazer um investimento para que possa resolver aquele problema. E a pessoa não vai querer gastar dinheiro se você não convencer que aquilo vai ser a melhor coisa para ela e que você vai ser capaz de resolver o problema dela. Então, não adianta você querer forçar venda. O que você tem que fazer é fazer esforço para que a pessoa consiga enxergar do seu ponto de vista. Se ela conseguir enxergar do seu ponto de vista o que que ele vai ter ali de resultado, enxergando os detalhes que você está falando para que entre no cérebro, no pensamento, na imagem cerebral dele, a partir do momento que você conseguiu desenvolver uma fala que fez a mente dele trabalhar e enxergar o que você está enxergando, eu estava falando para o meu filho, que aí a pessoa vai fechar com você, aí a pessoa vai querer contratar o seu serviço, vai querer que você faça o serviço. Então, não adianta as pessoas quererem vender. Às vezes a pessoa chega, um outro profissional qualquer, ou um prestador de serviço, fica querendo vender o serviço para a pessoa, querendo empurrar, praticamente dizendo que a pessoa compra, que a pessoa... E não é assim. Você tem que fazer a pessoa ter o desejo de ter os problemas solucionados pela tua mão de obra, pelo que você pode oferecer, pelo que você explicou que vai ter de benefício. Aí, quando você conseguiu fazer a pessoa enxergar do seu ponto de vista e ter aquela confiança que você tem a firmeza e sabe do que está falando, aí a pessoa fecha com você. E eu estava falando para o Ricardinho, cada vez que ele escutar eu falar, cada vez que ele entender, para ele entender que cada frase, cada coisa que eu falo, cada exemplo da Ford, cada exemplo de qualidade, cada exemplo de retorno dos clientes, a filmagem que eu mostro, a outra filmagem que eu mostro, para que a pessoa possa enxergar do ponto de vista que eu estou enxergando. Aí, praticamente, você não vai vender, a pessoa vai pedir praticamente para fechar com você. Ela não vai pedir explicitamente, mas o cérebro dela já vai estar concordando e aceitando e fechar um negócio com você. Tá bom? Até mais, tchau, tchau.